E aí, pessoal, tudo bem com você? Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe a que temperatura queima um papel? Estamos aqui para mais um episódio da minha biblioteca para a sua, e hoje eu trago um livro fresquinho. Eu terminei de ler esse livro hoje. E é um livro que ele tá dentro de um projeto aí, né? É a segunda distopia seguida que eu leio. Tô pensando aqui se eu vou engajar já na terceira ou se eu vou entrar num outro projeto. Mas esse aqui eu falei, caramba, precisa ter um vídeo desse livro, porque ele é fantástico. O livro em questão hoje é Fahrenheit 451. E essa minha edição aqui da Biblioteca Azul, ela é um livro do Ray Bradbury, e quem fez a introdução desta edição aqui foi o Neil Gaiman, aquele famoso, né, escritor aí que trabalhou bastante aqui da minha coleção, né, aqui ó, A Roda do Mundo, com o Robert Jordan. Ele inclusive terminou, né, aquela coleção ali com instruções que o Robert Jordan deixou, né. O Robert Jordan faleceu em 2007, se eu não me engano, e deixou aí essa missão para o Neil Gaiman. Enfim, mas em 2013 ele escreveu então a introdução aqui dessa edição do Fahrenheit 451. E é muito interessante. Já vou deixar aqui uma dica pra você, né? Se você não sabe o que é uma distopia, tá em dúvida ou quer saber um pouquinho mais sobre este mundo da distopia, vou deixar uma dica pra você. Eu tenho um podcast que chama Falando Histórias, ele tá lá no Spotify, enfim, no seu streaming de música aí. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser, e lá vai ter um episódio, que é o episódio mais recente, falando sobre as distopias. E aí, um outro spoiler, né? Eu tenho um projeto aí de fazer a leitura, gravar o áudio, né, de alguns livros. Já tenho 2 gravados, tem outros 2 em produção. E um deles também é uma distopia, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Então, se você nunca ouviu falar em distopia, quer saber o que é o universo desses livros, bem, gente, acessa aí, vamos lá, tá? Do podcast, aproveita. Também tem um canal do podcast Falando Histórias no canal do Telegram, tá? Então você pode entrar lá, Passeios e Leituras, Falando Histórias. Vou deixar o link aqui na descrição também pra você. Bem, o que eu achei fantástico desse livro, primeiro, né, falando da introdução. O Neil Gaiman, ele vai meio que falar um pouquinho que todo livro, ele não é simplesmente sobre um contexto histórico específico, né? Ele tem um pouco de tudo. Ele tem um pouco do autor, do que o autor viveu naquele momento. Ele tem questões ali que o autor, ele pretende trazer à tona. Ele tem questões que o autor, às vezes, está tentando se resolver internamente. Ele vai trazer, então, isso na discussão. E uma coisa muito bacana que ele coloca aqui é que esse livro, ele é uma ficção especulativa. O que tem, né, de ser uma ficção especulativa? Nas minhas aulas de história, eu tenho uma das perguntas que eu mais recebo, não importa o conteúdo que a gente fala, mas principalmente com os mais novos ali, 6º, 7º ano, é assim: professora, e se não tiver outro filho? E se a pessoa resolver matar aquele outro? E se? Então, gente, na história a gente não usa muito esses e se's, né? Porque a história, ele é um fato que aconteceu no passado. Então, a gente colocar um e se, nós não mudamos o fato que aconteceu, e muitas vezes o e se nessa parte do estudo da história, ele acaba te atrapalhando, né? Porque em vez de você entender aquele conceito, aquela ideia, você fica preso no o que poderia acontecer se. Mas é muito interessante que dentro da ficção, essa especulação, ela é sempre muito bem-vinda. E dentro dessa área da distopia, ela é algo que nos favorece, nossa, muito. Vocês estão ouvindo um barulhinho no fundo? É que toda vez que eu começo a gravar, gente, o meu cachorro acha que ele também tem que participar. Então, ele tá dando a participação dele, tá bom? Mas, esse se aqui, ele é muito válido. Porque ele vai jogar, e se o mundo fosse diferente de como ele é hoje? Quer ver só que coisa interessante? E se o mundo hoje não tivesse internet, a internet do mundo acabasse, os celulares deixassem de existir, de funcionar, todos eles, sei lá, explodissem, fossem abduzidos? Como seria o mundo sem a internet, sem essa tecnologia? A gente pode até construir uma ficção especulativa em cima desse tema, né? Mas o contexto que o
o Ray, aqui ele tá vivendo, neste momento da escrita do livro, é em plena Guerra Fria. Né? Se você lembra aí das suas aulas de história, se você ainda não chegou lá, a Guerra Fria é o período após a Segunda Guerra Mundial. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós temos duas ideologias bem fortes aí, que seria o capitalismo e o comunismo, e meio que elas vão bipolarizar o mundo, onde vai existir uma rivalidade muito grande entre os seus principais representantes, Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética aí, com o comunismo. Mas os desdobramentos dela e como ela vai ir acontecendo, a gente vê depois. Mas em pleno dentro deste conceito, então existe aquela tensão no mundo do que vai acontecer, do que não vai, e a mídia estava tomando muito espaço, né? Em 53, nos Estados Unidos, a TV, o rádio, eles já vinham ocupando as casas das pessoas. E o Neil Gaiman, que ele fala que a TV era tão pequena, assim, a resolução dela era bem ruim, que pra você conseguir ver bem a TV, você tinha que apagar a luz. Então era muito comum, quando desse uma certa hora assim da noite, você visse todas as casas apagadas, porque as pessoas estavam em casa assistindo TV. Então tinha que apagar a luz para conseguir ver dentro daquela tela pequenininha lá com uma resolução interessante. E ele fala que as pessoas começaram a viver meio que em torno da mídia. Não é muito diferente do que a gente vê a nossa vida hoje, né? Você consegue ficar sem o seu celular por 24 horas, sem se preocupar com ele? Ou com quem você tá deixando de falar, ou quem você tá deixando de ver lá na rede social? Para algumas pessoas, provavelmente isso é fácil de fazer, né? Mas para outra gente, nossa, é abstinência, né? A pessoa não consegue ficar sem o celular. Ou ficar sem a TV, sem a novela, ou sem o futebol, né? O jogo e tudo mais. Então a gente consegue trazer essa especulação também para os nossos dias, né? E o Ray, ele começa a se questionar que vai chegar um momento que as pessoas vão estar tão inseridas nesse meio tecnológico, tão inseridas na mídia, na TV, hoje a gente acrescentaria, né, no celular ali, na internet, na palma da mão, e as pessoas elas deixariam de interagir com as outras, elas perderiam totalmente a sensibilidade delas pro mundo. Você vê que a gente não tá muito longe disso. E aí ele começa a se questionar, né? E nesses questionamentos ele vai colocar dentro o que seria do mundo hoje se não tivessem livros. Se os livros, que você tá vendo aqui, fossem proibidos. O que aconteceria? Para onde tudo isso iria? E então ele escreveu um conto. Escreveu um conto sobre isso. Depois, ainda continuando vivendo ali nas suas interações, ainda matutando um pouquinho desse questionamento, desse e se que tinha ficado, e essa perturbação que ele tinha em ver a relação da sociedade com a tecnologia da época, né? A mídia, e tão entregues àquela mídia, e ele pensando um futuro, projetando um futuro para isso, e ele acaba se questionando, né? Qual será que é a temperatura que um papel queima? E aí ele encontra com um bombeiro e ele pergunta pro bombeiro que temperatura o papel queima. E o bombeiro responde pra ele 451 Fahrenheit. O título do livro. Pronto. O Ray, ele tinha o seu título e a sua história. Então ele começa a escrever a história dentro deste contexto. Muitos anos pra frente, da época que ele estava vivendo, um mundo onde os livros eram proibidos. Então os livros eles fizeram parte da história de um passado meio que recente para algumas pessoas. O mundo está totalmente envolvido na tecnologia e o que reina, o que impera é a TV, a mídia e a velocidade. E todas as pessoas estão inseridas dentro desse modo de viver, né? E as casas, a tecnologia deles chegou num ponto tão alto assim que as casas se tornaram a prova de fogo. Então as casas não pegavam mais fogo. Então não era mais necessário bombeiros para apagar o fogo. Então eles precisavam dar uma outra funcionalidade para os bombeiros. Então eles chegam para os bombeiros, eles agora vão ficar aí imbuídos. O que o Ray coloca lá pro final do livro, eles são responsáveis por manter a felicidade. Aí eu questiono, mas que felicidade é essa? Se você vem lendo a história, se você já leu, é algo que a gente pode questionar, né? Que felicidade é essa? Será que você de fato é feliz? Com a sua vida toda envolvida aí nessa tecnologia que a gente tem hoje, né? Aquele que se eu ficar um dia sem celular, nossa, eu morri, estou extremamente infeliz. Será que a gente é feliz mesmo?
É um questionamento muito interessante. E aí, então, só pra você entender o contexto da história. Ele coloca 3 personagens como sendo principais. O Guy Montag, que era o bombeiro, né? Que então é um bombeiro na capa. Ele era um bombeiro. O capitão, que era o Beat, sei lá como é a pronúncia aí. E um outro personagem que vai entrar um pouquinho mais pra frente na história, que é o Faber. E olha que coisa interessante, né? Como que esse mundo do papel estava tão envolvido na história do Ray, que lá no ele faz um pós-fácil no livro e uma coda. E ele fala um pouquinho sobre ele com a escrita. E Montag era uma fábrica de papel, perto de onde ele vivia. Faber é uma marca de lápis de cor. Olha só, de lápis, né? Escrever. Olha que coisa. Como que o nosso contexto faz muito mais parte da gente do que a gente acha que faz, né? E então ele vai gira em torno desses personagens. O Montag, ele era casado com a Mildred e eles viviam na casa. E a Mildred era alguém totalmente inserida nas mídias. Pode-se dizer que ela é a blogueirinha do momento. E é bem interessante que pela descrição que ele faz das cenas da casa, eles tinham no salão principal, onde a gente receberia as pessoas para bater papo, para conversar, eles tinham paredes luminosas, como se fossem grandes TVs de LCD, por exemplo, que pega uma boa parte da parede. E a ideia de uma família perfeita era que você tivesse essa tela nas 4 paredes deste salão. O Montag só tinha 3. A esposa dele vinha lutando para que ele comprasse uma segunda, mas ela era extremamente cara. Então ele não queria, ele já vinha se questionando um pouco daquela vida, ele já tentava conversar com a sua esposa, mas a sua esposa não conversava. E ali ela ficava como se fosse num reality show, dentro desse salão onde ela conversava com a família. Do show ela recebia roteiros onde ela precisava ter as falas dela e eles interagiam através dessas telas. Um outro ponto interessante e importante de se falar é que ele, como bombeiro, ele tinha essa funcionalidade de manter as pessoas felizes, era que toda vez que eles recebessem uma denúncia, eles precisariam ir até o local e eles então queimavam os livros. Então, alguém poderia, por exemplo, né, denunciar que eu tenho uma biblioteca em casa. Então os bombeiros chegariam aqui e eles queimariam a minha casa toda com todos os livros. E eu seria levada presa. Era essa a função dos bombeiros. E os bombeiros, eles tinham um cachorro, que era uma máquina mecânica, meio aranha, meio cachorro, que era codificado para receber, farejar e encontrar estas coisas assim. Um sabujo mecânico, uma coisa meio estranha assim, né? E ele tinha um ferrão como se fosse de um escorpião, e ele saltava assim nas pessoas e fincava ali a procaína que ele falava, que aquilo fazia a pessoa adormecer, e aí já era a pessoa, né? Eles acabavam matando essa pessoa. Mas é interessante que essa vida que gira em torno dessas pessoas é a vida da velocidade. E num dia, voltando do quartel, Montag encontra uma menina, uma Clarice, quase 17 anos. E ela começa a puxar conversa com ele, ela pergunta se ela pode acompanhá-lo, porque já era tarde da noite, ela vinha andando e as ruas ali eram um pouco perigosas. E nesses questionamentos, nessa conversa ela vai falando com ele durante o caminho, fazendo alguns questionamentos, algumas coisas sem ligar muito, né? E ela fala que ela estava andando por aí, observando o movimento, o cheiro das flores, o vento nas árvores, um inseto que passava, coisas que as pessoas não olhavam mais. E ele fala, você reparou? As pessoas passam tão rápido na rodovia que até os letreiros eles tiveram que fazer maior para dar tempo das pessoas lerem e mais distantes, porque as velocidades são muito grandes. E aí ela conta que o tio dela uma vez foi preso e teve que pagar uma multa altíssima porque eles estavam andando devagar na rodovia e tinha que andar muito rápido, tipo assim, 200, 300 por hora. E as pessoas estavam acostumadas a viver tão rápido que elas deixavam de olhar o seu entorno. Então elas não percebiam mais as pessoas, elas não conversavam e a vida era toda aquele reality show, aquela mídia. E nesse dia ela pergunta assim pra ele, né? Ele questiona ela questiona ele e numa das perguntas que ela faz pra ele é: você é feliz? Isso deixa o Montag ali bastante perturbado com esta pergunta. Ele chega em casa nesse dia e a sua esposa tomou muitas pílulas pra dormir e teve que ser socorrida porque senão ela morreria. E aquilo deixou ele ainda mais perturbado porque ela agiu como se não tivesse sido nada. Até que eles receberam lá no quartel dos bombeiros um chamado e eles queimam a casa de uma senhora que acaba
sendo queimada junto com os livros, porque ela não vai abandonar os livros dela. Tinha mais de 1000 livros. E eu comecei agora as minhas anotações das minhas leituras, né? Então essa daqui ó, tá todo resenhado aqui, ó, bem bonitinho. E eu anotei essa frase porque ela é muito legal. Ela vai pra pilha de livros que já tava toda encharcada de querosene. Ela mesma já tinha se jogado querosene. Enquanto ela se jogava, ela falava: haja como homem, mestre Ridley. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra, com a graça de Deus, que tenho fé, que jamais se apagará. Ela está relembrando a frase de uma das pessoas que foi queimada viva no dia 16 de outubro de 1555. Queimada ali pela Inquisição, né? Por conta ali da Reforma Protestante e tudo mais. E ela relembra isso e ela ateia fogo ali, e ela morre junto com a casa, é queimada, vira cinzas com os livros, os seus móveis e tudo mais. E o Montag volta para casa pensando nisso. O que fez essa mulher querer morrer por causa dos seus livros? Uma pessoa que faz isso, aquilo tem alguma coisa de importante ali. Algo ali é importante, não dá para deixar passar. Não dá pra deixar assim à vista. E ele começa a se questionar com isso, ele está doente, pensa em abandonar o seu trabalho. A esposa dele não leva muito a sério, trata como se ele não existisse. Ele começa a se questionar quando foi que ele conheceu ela. E ela pergunta e ela também não lembra. E ele começa a rever toda a sua conversa, todo o seu contexto. Ele tem um encontro com o Faber na praça. E isso também vai gerar um encontro posterior. Mas o fato é que esse Ray que está agora virando, se questionando, né? O autor começa a colocar como uma pessoa pode ser tão vazia. Quem esvazia a gente? Gente, que questionamento fantástico. Eram questionamentos do Montag. Ele via a esposa dele, a família dela, toda aquela interação dela com a mídia, com aquelas telas brilhantes. E ele falava, como uma pessoa pode ser tão vazia? Será que você é vazio? Quem esvazia a gente? Nossa, olha que questionamento, gente, fantástico, isso lá na década de 50. Eu fiquei, caramba! E depois, numa conversa, ele ainda diz, né? Precisamos ser incomodados de vez em quando. Isso é algo filosófico, né? As coisas precisam nos incomodar para que nós possamos sair da onde estamos, para poder admirar o belo, para poder olhar aquilo que passa. Será que você está olhando aí ao seu redor, reparando nas pessoas, nos animais? O que a gente já tá num nível de insensibilidade tão grande que a gente entraria nessa ideia de ser uma pessoa tão vazia. Eu achei, assim, algo fantástico. E essa conversa com o Faber vai trazer coisas muito interessantes. Eles resolvem tramar um plano, e esse plano acaba saindo errado, mas aquele errado que dá certo, porque em uma visita das amigas da esposa do Montag, ele tem um acesso de raiva, ele mostra um livro, ele lê algumas poesias, e aquelas mulheres então denunciam, a própria esposa dele denuncia, e ele então é levado até a casa dele, ele mesmo deveria colocar fogo ali na casa dele. E ele bota fogo na casa dele, e ele resolve também que ele vai colocar fogo no seu capitão, ele vai colocar fogo nos seus companheiros, ele queima o sabujo que vai tentar pegar ele, vira um caos, e ele precisa fugir. Ele acaba se juntando com andarilhos que eram professores universitários, professores de história, escritores, pessoas que já não eram mais bem vistas. E ali estava com a guerra, né? Tinha uma guerra iminente para acontecer. E a guerra aconteceu muito rápido, em questão de 3 minutos, assim, a cidade estava desolada. Eles resolveram então andar em direção à cidade e o mais interessante de tudo isso é que eles conseguem, no final, como a Fênix, retornar a ideia, ensinar novamente a ideia de que os livros são importantes e que os livros nos lembram, são os livros que nos incomodam, são os livros que fazem nós sermos pessoas melhores. É fantástico, fala se não é, né? E quantas pessoas aí, você, leitor, já ouviu falar, por que você tá lendo? Vai gastar tempo lendo, né? Mas que gostoso é poder ler. E aí eu vou fechar o vídeo de hoje com a seguinte frase do Alexander Pope. Palavras são como folhas, e onde mais abundam, é raro encontrar embaixo muitos frutos da razão. Quanto maior a população, mais minorias. E a gente sempre teme aquilo que é familiar. Olha quantas coisas a gente consegue colocar dentro da nossa
realidade hoje, política, econômica, social, né? Um livro é uma arma carregada na casa da vizinha. Leia, se encha de conteúdo, de conhecimento. Isso vai ser muito bom pra você, tá? E leia esse livro, gente, é fantástico. Eu fiquei assim, nossa, eu preciso dividir com as pessoas, né? Então, se você tá aqui assistindo, se você gostou, deixa o seu like. Se você lê o livro e tem um outro ponto de vista sobre, comenta aí pra gente conversar. Opiniões diferentes são sempre bem-vindas, o diálogo faz a gente crescer e isso é muito bom. Você pode me acompanhar também lá no Instagram, no Passeios e Leituras. Tem um canal no Telegram, Passeios e Leituras Falando Histórias. E o meu podcast Falando Histórias. Lá vai ter um complemento aí também dessa ideia da distopia, tá? Então, o que é distopia eu vou falar lá no canal, lá no podcast, tá bom? Então entra lá para complementar. E aí você pode aproveitar também e ouvir aí o livro Admirável Mundo Novo, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você fique por aqui. Novos planos, novos projetos aí estão acontecendo para o próximo ano, então vai ser bem legal. Eu espero contribuir para este crescimento de vocês. E vou deixar aqui uma dica, né? Eu tenho outro canal também lá no Telegram chamado Estude História. Vou deixar o link dele aqui também na descrição do vídeo, tá bom? Lá você vai encontrar material de apoio para o estudo de história. Então lá vai ter mapas mentais, infográficos, cartazes com os conteúdos que a gente estuda na escola. Então ali você vai poder encontrar um material que vai te ajudar a estudar, a revisar para o vestibular, para uma prova que você tenha, e tá todo o conteúdo de história. Eu ainda estou produzindo os materiais, então ainda não tem tudo, mas o que já tem você pode utilizar, tá bom? Faça bom proveito. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!